Aleluia. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do se rasgou, hoje eu posso entrar no Santo dos Santos, venho adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para ser
Muito bem, que apresentação linda essa do Diante do Trono, essa música que caracteriza, que glorifica a Deus pela ressurreição de Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Agora somos livres para adorar, para servir. Olha, gente, a maior mensagem que podemos receber no dia de hoje é saber que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é a nossa Páscoa, como Paulo nos fala na sua carta a Coríntios, capítulo 5. E eu aproveito para desejar a todos que estão nos assistindo uma feliz Páscoa, Páscoa com Jesus. E minha saudação também a vários pastores que estão nos assistindo. Sempre eu observo, e o pastor Raimundo Leal, Feira Santana, pastor Weber, pastor Ezequiel do Rosário, pastor Eliude, há pouco a gente estava nos assistindo, vários pastores que estão nos assistindo ao longo do Brasil. Estamos sendo assistidos aqui na Bahia por 56 cidades e 22 estados no Brasil, além de pessoas lá no Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, na África, na Argentina, no Equador, no Chile. Eu agradeço de coração a assistência de vocês. Mas antes de nós orarmos, eu quero registrar com prazer o aniversário natalício do pastor Faustino de Jesus Silva. É o nosso amado aqui. Ele é o primeiro vice-presidente da igreja aqui em São Gonçalo dos Campos. Esse homem que tem uma história muito, muito enxertada de sucessos, né? Ele completou idade nova hoje, 67 anos. Hoje de manhã, a igreja felicitou a departamento de EBD, fez uma surpresa para ele, né? Ele foi homenageado pelas várias classes da EBD. Mas nosso irmão, ele começou a trabalhar para Jesus em 1964, 68, né? 64. 1984. Ele começou em Coração do Maria, foi para Amélia Rodrigues, esteve pastor Mairi, Rafael Jambeiro, Lagoa da Caiçara, na Serra Preta, né? Barra da Estiva, Lauro de Freitas, também esteve em Salvador. Daí mudou-se para Vitória do Espírito Santo. Lá ele levou um período lá, servindo a várias igrejas no estado do Espírito Santo. E agora está em São Gonçalo dos Campos. O nosso amado pastor já está jubilado, mas continua dando frutos e servindo a igreja do Senhor aqui como vice-presidente. Pastor Faustino, muito obrigado pela sua vida. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus continue lhe usando, lhe dando forças para ele poder continuar servindo ao Senhor. Vamos orar. E nessa oração lembremos do pastor Otávio, pastor Evilásio, pastor José Teles, que estão ainda em convalescência por conta do Covid-19. Pai Celestial, obrigado pela vida do pastor Faustino, por todo esse sucesso que tu lhe deste permissão de ter ao longo dessa sua existência. Senhor, agora eu te peço que abençoe a saúde dele, que ele continue esse homem disposto, corajudo, e dando a sua colaboração em favor da tua igreja aqui. Também eu te peço em favor de pastor Otávio, pastor Evilásio Bastos, pastor Zé Teles, Celina Bastos, e também o seu filho, que estão ainda convalescentes, estão internados ainda. Quero que tu envie a tua bênção de cura para eles, que eles possam voltar para suas casas e as suas atividades na igreja. Também te pedimos por favor do conteúdo que vamos ministrar nesta noite, que teu Espírito possa tomar primazia e falar aos corações, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, quem fala aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Eu quero, nesse instante,
indicar o texto que vamos ler, o assunto que vamos falar é os 6 erros fatais de um rei. E o texto bíblico está em Daniel capítulo 5, verso 1 a 5, e saltando para os versos 25 a 28, os quais lerei na íntegra. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos como de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. O verso 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, ou Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Amém. Bem, gente, vamos fazer aqui um histórico dos erros da existência humana. Errar é humano. É o que todos nós aprendemos e isso ouvimos no dia a dia. Todo mundo fala isso aí. Não sei se é reconhecendo que realmente o homem é falho, mas essa é uma forma da gente ter de buscar uma desculpa para errar. Não sei. São coisas muito subjetivas, está na cabeça de cada pessoa. Uma verdade que não depende de interpretações é essa: o ser humano falha. Com maior ou menor frequência, com maior ou menor gravidade. É evidente que falhamos com maiores e menores consequências. No decorrer do processo evolutivo, desde as primeiras aglomerações humanas, clãs, vilas, até chegarmos às metrópoles, o errar vem acompanhando a nossa espécie com suas inerentes oscilações em termos de eficiência. O homem é um ser falível por natureza. O erro diz respeito a uma falha estrutural da constituição humana, fato que resistimos a aceitar porque queremos sempre acertar. Temos medo de correr riscos, pois eles implicam assumir a responsabilidade das consequências. Como não nascemos prontos e acabados, o jogo de tentativas e erros que experimentamos desde muito cedo na vida é a base para o conhecimento de si e do mundo. Errar faz parte do processo de amadurecimento. As experiências do cotidiano muito nos ensinam, independentemente da escolarização. Por exemplo, se uma criança puser a mão no fogo, no fogão, ela vai se queimar. A partir daí, o ser humano aprende que, mesmo sabendo que errar é humano, mas cada erro tem suas consequências. Então vamos ver aqui agora o histórico do rei cujos erros lhe foram fatais. Quem foi o rei Belsazar? É de quem vamos falar agora. O rei Belsazar foi o governante da Babilônia que morreu em decorrência da invasão da cidade pelos medos e pelos persas, sob o comando de Ciro, lá por volta do ano 539 a.C. Belsazar é mencionado pela primeira vez na narrativa bíblica do capítulo 5 de Daniel, que nós escolhemos, né? Antes de tudo, é importante que não se confundam Belsazar com Beltesazar. Belsazar é o rei, Beltesazar é o nome com que Daniel foi chamado assim que aqueles moços chegaram no palácio. Esses nomes foram dados de acordo com os deuses babilônicos.
como está em Daniel 1, verso 7. O nome Belsazar significa Bel proteja o rei, ou Bel tem protegido o reinado. Bel era um título utilizado na Mesopotâmia para designar diversas divindades. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, o nome desse governante aparece como Baltazar. Belsazar não quis servir a Deus como Nabucodonosor, que reconheceu a existência do Deus Altíssimo, como está em Daniel 4, verso 1 a 3. O rei Belsazar oferece um banquete a 1000 convidados, está no versículo 1, e manda trazer os utensílios de ouro do templo de Jerusalém, versos 2 e 3, onde beberam, adoraram imagens e se prostituíam. Verso 4. O homem às vezes se torna tirano, malvado, maltrata a tudo e a todos, sem temer a ninguém, porque acima dele acha que não há mais ninguém. Foi isso que aconteceu com Belsazar. Era sucessor do homem mais poderoso da terra, a cabeça de ouro da estátua. Ninguém estava acima dele. Enquanto ele mexeu com os homens, nada lhe aconteceu. Ele era o maior, mas quando intentou mexer com o Deus vivo, aí a coisa muda. Então veremos aqui agora os 6 erros fatais de Belsazar. Gente, quando você fala de erros fatais, são erros que não tem retorno. Vamos ter cuidado, porque tem erros que é o fim da picada. Esse é que a gente chama de erros fatais. Então, vamos ver aqui qual foi o primeiro erro de Belsazar. Ele se esqueceu da lição que a história lhe contou. Ele deve ter sido testemunha, ele viu a história do seu próprio pai, Nabucodonosor, o pai que teve que curtir 7 anos num pasto, comendo erva como boi, porque o espírito de zoofilia se incorporou em Nabucodonosor, transformando a sua natureza humana para a natureza animal. Belsazar se esqueceu dessa lição que o pai aprendeu. Ele deve ter visto. O filho, não é? Muito bem. Morrendo e aprendendo é a história que se conta que 2 matutos viajavam estrada fora quando fizeram uma parada, fizeram um fogo ou acenderam um fogo para cozer alguma coisa. De repente, um deles começou a passar mal. O seu companheiro, vendo que o mesmo morreria, e não tendo uma vela para colocar na mão do moribundo, colocou um pouco de terra na palma da mão dele, e sobre ela colocou uma brasa. Ao que o homem, vendo a inteligência do seu companheiro, disse: é morrendo e aprendendo. É uma historiazinha. Tem muitos que ainda citam esse provérbio. Mas não é morrendo e aprendendo, e sim vivendo e aprendendo. Só que Belsazar não aprendeu a lição. Mesmo vivendo, e tem muita gente que está aí sofrendo, as coisas não estão bem, mas as lições eles não aprenderam, não estão aprendendo. O segundo erro de Belsazar, ele deu um grande banquete pagão. O verso 1 diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Aí, muita orgia, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas, 1000 de seus grandes esposas e concubinas. Pareciam os grandes banquetes da modernidade, propiciados pelos poderosos do mundo moderno, realizados em boates, cassinos, entendeu? Parecendo, não é? Não parece? Parece sim. E aí, esse banquete de Belsazar, muita orgia, gente. Sem nenhum respeito a Deus. O segundo erro, aliás, o terceiro erro de Belsazar, ele profanou o que era mais sagrado para o povo que estava no cativeiro. O verso 3 diz assim: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas.
Esta foi demais, né, gente? Era uma forma de zombar dos judeus que estavam em cativeiro nas suas terras. Mas era também uma afronta ao Deus dos céus. Então eu falei há pouco tempo aí que enquanto Belsazar, ou aqueles tiranos, maltratavam o povo, né? Mas quando eles se investiam contra Deus, aí com Deus a coisa é diferente. Deus resiste ao soberbo, está na Bíblia. Então, aí Belsazar se deu mal, e muito mal. Ele tomou os vasos sagrados, ó, para beber vinho neles. Uma afronta ao povo de Israel que estava lá, no cativeiro, e a Deus dos céus. O quarto erro, Belsazar deu louvores aos deuses pagãos. Ô, gente, verso 4 assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, ou de pedra. Ó, se existir uma coisa que afronta a santidade de Deus, é adorar um Deus que não seja Ele. É se incorrer um Deus de pedra, um Deus de madeira, um Deus, um ídolo, em outras palavras. Deus não tolera esse tipo de comportamento. Belsazar, ele realmente afrontou. E parece que ele realmente se esqueceu, ou ele não está atentando para a história que lhe contaram sobre seu pai, o que ele mesmo viu. Pois no capítulo 4, verso 34 de Daniel, você vai ver o Nabucodonosor falando aqui: mas ao fim daqueles dias Nabucodonosor está narrando aqui na primeira pessoa, contando a sua história. Ó. Ele estava lá no mato, comendo erva como boi. Mas de repente, ó, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Aquele espírito de zoofilia saiu dele, né? E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ó, diferença essa, esse que fazia Belsazar em relação ao seu pai, que faz uma afirmativa dessa, chama Deus de Altíssimo, bem que ele bendisse o Altíssimo e louvou e glorificou o nome dele. Belsazar fez diferente. Ele fez uma festa pagã e adorou aos deuses pagãos como uma perfeita afronta contra Deus. O quinto erro, Belsazar se esqueceu que tinha um Deus no céu que governa o universo. Parece que aquela pompa, aquela soberba do pai, pegou ele, Belsazar. Porque no verso 5, a gente vai ver o que aconteceu. Belsazar estava soberbo, que o pai, ele construiu, evidentemente. Mandou ladrilhar toda a cidade de Babilônia, ó, naquele tempo. Cidade toda, a rua toda ladrilhada. Só que ele mandou escrever em cada bloco, bloco daquele ladrilho: Nabucodonosor sou eu. Nabucodonosor sou eu. Aquilo era uma forma de calar todo mundo, ou deixar todo mundo debaixo de seus pés. É como dizer assim: ande aqui, mas quem manda aqui sou eu. Eu aqui sou o grande. Eu aqui quem governo. Eu sou o Deus dessa cidade. Em outras palavras. Mas, ó, o verso 5 vai mostrar como é que Deus trabalha. Esse sobrenatural de Deus, como ele trabalha. Diz aqui, verso 5. Na mesma hora, ó, Deus não tolera esse tipo de afronta. Na mesma hora, apareceram os dedos da mão de homem e escreviam diante do castiçal da caiadura da parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Ô, gente, isso aqui é muito bonito. No meio da festa, de repente, uma mão apareceu lá, escrevendo na parede, versículo 5. Todos ficaram apavorados, verso 6. O rei Belsazar ficou transtornado ao ponto da junta dos seus lombos se relaxarem e seus joelhos batiam um no outro, versículo 6. Olha que estado, apenas uma mão.
que Deus nosso, não é, gente? O nosso Deus é um Deus, apenas uma mão. O rei nessa sua fúria, nessa sua pompa, nessa sua soberba, nesse glamour, porque é uma festa top, gente. Mais de 1000 convidados. Só a mão de Deus, escrevendo ali. E Belsazar só viu uma parte da mão. Que coisa, gente. Precisa apenas uma mão para fazer Belsazar tremer. O sexto erro de Belsazar foi que ele esqueceu que Deus pesa os homens em balança justa. Isso aqui é sério, gente. Cada uma pessoa no mundo tem um peso diante de Deus. Eu já mostrei a vocês aqui, Deus fez o homem redondo, fez o mundo redondo. Porque se ele fizesse quadrado, o mundo teria um começo, um meio e um fim. O mundo não tem fim. O formato do mundo se confunde com o próprio Deus. De eternidade, tu és Deus, tá vendo? Está no Salmos 92. Então, Deus fez um mundo redondo. Agora, se você pega esse círculo redondo, não é redundância, pega esse círculo e quadricula ele, você vai ver que no meio os quadros serão iguais, mas lá nas pontas tem para poder completar ali, tem uns espaços pequenos que não chega a ser um quadrado. É uma pontazinha para completar. Então, cada quadrinho desse aí é um ser humano. Para o mundo ser completo, Deus fez todo mundo e deu um peso. E esse peso é avaliado pelo grau de importância que cada ser humano tem no universo. Eu não estou falando aqui de crente, não. Estou falando aqui no sentido geral. Tá? Depois eu vou falar aqui sobre o peso nosso. Então, cada pessoa dessa tem um peso no contexto do universo. Tá bom? Foi isso que Belsazar não sabia, que Deus pesa. Essa balança do Senhor é balança. Até Jó entendeu. Pese-me o Senhor em balança justa e verá a minha fidelidade, a minha integridade. Que peso você tem, meu amigo assistente? Quando se fala de mundo, é um peso, é um valor, um peso que Deus deu a cada um. Mas quando você fala de crente, o crente pesa mais. Que a Bíblia diz que aquele que muito confia, muito será exigido. Então, você que é cristão, que é pastor, que é conselheira, que é coordenador de ciclo de oração, que é pregador de ciclo de oração, é professor de classe, pregador de itinerante, enfim, quaisquer que forem os cargos que você exerce, você tem um peso também. E Belsazar, como rei, tinha um peso. Tá vendo? E Belsazar não sabia que Deus pesa, Deus confere o peso das pessoas em balança justa. O peso é de acordo com a grande importância que cada um tem no universo, eu já falei. Até Jó reconheceu isso. E você, meu caro assistente, se Deus te pesasse hoje em balança justa, você daria o peso? Boa reflexão. Pensa bem isso aí, viu? Então vamos ver agora o juízo de Deus sobre Belsazar. Agora começa o corre-corre durante a festa mais top daqueles tempos. Mandaram chamar tudo que foi de sábio, aparece lá a mão escrita na parede, manda buscar os sábios, os experts na interpretação de enigmas, os adivinhos. Quem sabe o falso profeta, que sempre houve profeta. O mundo está cheio hoje de profeta. Não viu aquele que falou que dia 30 morrer, havia uma mortandade? Quantos morreram na sua região? Ninguém. Por quê? Profeta falso. Profecia só se cumpre quando é Deus. Deus não falou, não adianta. Agora fica arranjando que lá em Nínive ia morrer, não morreu. Mas todos viram que lá na cidade houve um grande despertamento espiritual. E aqui houve o quê? O que é que houve aí para dizer não? O profeta falou certo. Falou nada. Profeta mentiroso.
O profeta mentiroso só se cumpre quando a profecia vem de Deus. Não veio de Deus. Quem é que diz e acontece disso lá em Lamentações? Quem é que diz e acontece se o Senhor não ter falado? Não adianta. Então, talvez Belsazar convidou também esses falsos profetas, os adivinhos. E lá no verso 8 diz assim, então, ó, a conjunção enfática, naquela hora, por causa disto, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Olha que bagunça, olha que confusão. Bateu o desespero só por causa de uma mão. Olha como Deus trabalha. Só por causa de uma mão na caiadura da parede. Olha que tumulto, aqueles 1000 convidados, parou a festa, parou a bebedeira, e todos estavam ali assim, perplexos e atentos, só de olho na escritura. Mene tekel fazia em Pérez. Oi, gente, isso aqui gosto demais desse trecho da Bíblia. E no versículo 9, então, olha de novo aqui a conjunção então. Então, naquele momento, por causa disto, o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante. E os seus senhores estavam sobressaltados. Aí toda a cúpula do governo de Belsazar ficou perdido ali. Houve aquele desconforto, aquele descontrole. Aquilo que era alegria se tornou em pavor, em terror. E todo mundo estava lá, olhando para as letras. Olha, gente, como Deus tem uma maneira muito extraordinária de agir. Agora, entra em cena uma mulher. Eu gosto demais de... Entra em cena uma mulher. E eu mostrei há poucos dias atrás a importância que Deus dá à mulher. Cada grande acontecimento que tem na Bíblia tem uma mulher envolvida. Esse Deus nosso gosta demais das mulheres, viu? Ele ama as mulheres, e é ela, já falei que quando Deus amaldiçoou o mundo, amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, mas Eva não amaldiçoou, não. É porque ele fez isso. A mulher tem o seu lugar na hora de Deus agir. Você que é marido, ó, preste atenção. Você que é pastor, valorize isso da sua igreja. As mulheres têm um valor incrível. Ó, vigia, viu? A mulher, Deus tem para... É como se fosse um estupim para, de repente, ele acionar para resolver esses problemas. Aí o que aconteceu? Entra em cena uma mulher, como sempre Deus numa mulher, para salvar o homem de certas situações. O verso 10, o que é que diz? Ó? A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo, ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Olha a mulher aí. Verso 11. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Ai, que alívio, gente. Em meio àquele terror, olha como Deus tem sempre uma saída. É isso que eu chamo as ações do sobrenatural de Deus. Quando as esperanças humanas cessam, quando não tem mais saída. Aí o sobrenatural de Deus entra em evidência. Glória a Deus nas alturas. Olha que momento tenso. Que momento que surgia uma luzinha no fim do túnel. E ela continua, verso 12, porque se achou
neste Daniel um espírito excelente, o conhecimento, o entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, ele dará a interpretação. A mulher chegou essa rainha entrou com a solução. Então, olha de novo, naquela hora, por essa razão, Daniel foi introduzido à presença do rei. Aqueles sábios, aqueles magos, ficaram tudo envergonhados. Eu imagino, ficou ali, o fazinho, não sei o que é isso não. Vê outro, nada. Vê outro, nada. Vê o nada. Quando chega Daniel, a primeira coisa que Daniel fala é: rei, se transliterar para a nossa experiência aqui, rei, a coisa está preta para você, viu? O homem de Deus, o profeta de Deus faz a diferença. Ele não fica aí lançando mensagem que não se cumpre, assustando a população. Depois que não se cumpre, vem com a conversinha, que Deus mudou. Não mudou coisa nenhuma. Quando Deus fala, acontece. Aí Daniel foi introduzido à presença do rei, verso 13. O rei falou a Daniel dizendo: és tu, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz e o entendimento e excelente sabedoria. Olha como o rei foi longe. Colocou Daniel lá, no lugar onde ficam os profetas do Senhor, os que foram chamados por Deus, que têm uma chamada, que não são falsos profetas. Aí o rei explica a ele, do verso 15, agora mesmo, é como dizer assim, eu estou triste, eu estou aqui para baixo, eu estou desarmado, porque apareceu aquela letra ali, ó, e os sábios entraram, ninguém conseguiu interpretar. Agora mesmo, diz o verso 15, agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Desafio total. Olha agora, eu, porém, tenho ouvido dizer que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, o tecido mais valioso daquela época. Não era qualquer um que vestia, não. E terás cadeia de ouro no pescoço, ó, outra coisa. E no reino serás o terceiro governante. Isso aqui, gente, é as ações do sobrenatural de Deus. Então, entra Daniel, então, conjunção enfática, naquele momento, ou depois disto, respondeu Daniel, e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe saber a interpretação. Daniel não quis os presentes, não. E você também é assim? Quando Deus abençoa você, você faz a mesma coisa? Ou você se locopleta? Em Feira de Santana tinha uma irmã que foi, Deus deu ela a visão, ela foi orar por Silvio Santos. Ele tinha um câncer na garganta. E ela foi. E ela orou. E Jesus curou. E quando terminou, o Silvio Santos queria dar. Ela disse, não. Aceitou só a passagem. Nada ela aceitou. E você? Faz como? Quando Deus abençoa você grandemente e alguém quer lhe dar dinheiro, você recebe? Daniel não quer receber, não. Aí o verso 18, ele diz, ó rei. Ele já sabia que estava lá escrito, né?
o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos e nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. E a quem queria matava. E a quem queria conservava com vida. E a quem queria engrandecia. E a quem queria abatia, verso 19. Mas quando o seu coração, ó, Daniel está dando já um puxão de orelha no Belsazar. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a glória. Verso 21, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais. O zoofilia que eu falei para um instante atrás. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva com os bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Daniel foi fundo aqui. Verso 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Olha que puxão de orelhas, que repreensão Daniel está dando aqui para o Belsazar. Verso 24. Então, por causa disto, por causa dessas coisas todas que você fez, rei, dele, da parte de Deus, foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. O rei estava ali, embevecido, humilhado, curioso, expecto, ou cheio de expectativa, para saber o que era aquilo que estava escrito ali. Aí Daniel começa a falar para ele. Este, pois, é o escrito que se escreveu Mene, Tekel, ou Tekel, Fazim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Presta atenção aqui, gente. O nosso Deus é o Deus que pesa. Eu estou orando para que eu possa ter o peso que Ele quer que eu tenha. E você? Belsazar aqui, ó, foi pesado na balança e achado em falta. Meu Deus. Só pedindo para Deus ter misericórdia de nós. Você precisa ter o peso que Deus quer que você tenha. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Tem gente que já vi pregadores dizer assim, Deus não conhece conta de dividir. Conhece sim, aí. Deus só conhece conta de somar. Conhece sim. Deus é a fonte da sabedoria. Quem foi que inventou a matemática? Por que inventou? Não foi Deus que inspirou? Ó, dividido foi o teu reino dado aos medos e aos persas. Pesos e medidas, sistema métrico. Pérez, dividido foi o teu reino dado aos medos e aos persas. Olha a divisão aqui. Aleluia, glorificado e exaltado o nome de Jesus para todo sempre. Isso aqui é demais, gente. Muito, muito. Precisamos nos moldarmos, nos humilharmos diante do Senhor. Vai haver festa
festa no céu e vai ter anjos voando. Na igreja de Jesus vai entrar glorificando. Naquele grande banquete o noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. Na igreja de Jesus vai entrar glorificando. Naquele grande banquete o noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Muitos crentes vão sumir sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar. Foi arrancada daqui, já está com Jeová. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. Na igreja de Jesus vai entrar glorificando. Naquele grande banquete o noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Igreja, fique ligada, Jesus Cristo vem aí. Fique como as prudentes, preparadas pra subir. As provações deste mundo não se dá pra comparar com aquelas maravilhas e a glória que tem lá. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. Na igreja de Jesus vai entrar glorificando. Naquele grande banquete o noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. Na igreja de Jesus vai entrar glorificando. Naquele grande banquete o noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. Na igreja de Jesus vai entrar glorificando. Naquele grande banquete o noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Amém. Você viu aqui o versículo 29, após Daniel ter interpretado, dito que cada coisa significava, o verso 29 diz: então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Verso 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ó, o que é de Deus se cumpre, gente. O que tem de profecia falsa, forjada. Ó, eu já falei que 3 são as fontes que inspiram a profecia. Um é o espírito humano, o outro é o espírito do diabo, demônio, e outro espírito de Deus. Quando é o espírito humano e o demônio, não se cumpre. Às vezes a pessoa fica empolgada com a situação e aí foge do seu espírito, do seu interior, da sua mente. Uma profecia. Mas não se cumpre. É o espírito humano. Vê o espírito do diabo. O demônio também ele é expert. Lembra quando Moisés foi falar com o faraó? O que é que ele fez? Os mesmos milagres que Moisés fez, o Jambes e Jambes fizeram dentro de Moisés, diante do faraó. Mas aconteceu que quando Moisés transformou aquela sua vara em cobra, em serpente, eles também fizeram. Mas aconteceu um milagre, que a serpente da vara, que se transformou da vara de Moisés, engoliu
Tá vendo, gente? Tem de gente aí sendo usada pelo demônio. Mas graças a Deus que o Espírito de Deus continua aí falando. E aqui, ó, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Verso 31, e Dario, ó, a conjunção somativa, e Dario, o Medo, ocupou o reino sendo da idade de 62 anos. Aquilo tudo que Daniel profetizou se cumpriu. O profeta do Senhor é isso. Quando ele fala, acontece. 1 Samuel está assim. E Samuel, parece que é 20, e Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E de Dan até Berseba. E ali, mais adiante está escrito, e nenhuma das palavras proferidas por Samuel caiu por terra. Essa do dia 30, cadê? Eu mandei uma série para alguém lá do Goiás. Me fala aí quantos morreram aí. Conversa. Quando Deus fala, desculpe. Daniel falou e se cumpriu. Nesta hora, pra te socorrer, vai mudar teu ser. Nesta hora, pra te socorrer, vai mudar teu ser. Vai mudar teu ser. Vai mudar teu ser. Pai Celestial, nesse momento, Senhor, quando adentramos a Tua Palavra, sentimos como elas são verdadeiras, Senhor. Eu quero pedir que esses que estão nos assistindo tenham essa noção, essa confiabilidade que a Tua Palavra nos propicia, nos acalenta, nos dá essa segurança, porque aqueles que Tu levantaste, eles falam pelo Espírito Santo e se cumprem. Ó Deus, esses que estão aí, tem misericórdia do país, do mundo, com esses falsos profetas que vêm, Senhor, perturbar, tirar as pessoas, a paz das pessoas. Ajuda, Senhor, que temos cuidado de não errar. Como Belsazar teve esses erros tão fatais, trágicos. Nos guarda, Deus, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Vou subir nos braços da liberdade, no voo livre eu vou seguir. Vou voar, vou subir nos braços da
Pois não, gente, muito obrigado pela chance de vocês, obrigado a todos e vai lá no YouTube, nós já temos 90 vídeos lá no YouTube, você assistir cada dia um tema diferente, vai lá, faz o link aí, like lá, o sininho e manda esses vídeos para muita gente dos seus grupos que precisam dessa palavra. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor, que tenham todos uma boa noite.